Ainda falando sobre o pecado, nessa mensagem nós refletiremos sobre uma outra maneira que temos para vencermos os pecados que tão de perto nos rodeia. E esta maneira é ter comunhão com outros irmãos. Como você lida com essa situação? Como você tem lidado com os seus irmãos em Cristo Jesus? Como tem sido a sua frequência aos cultos da sua igreja? Você pode observar que quando Jesus enviou os seus discípulos para evangelizar, ele os enviou de 2 em 2. Lá no livro de Atos, quando os missionários iam também fazer missões, eles iam em grupos de 2 ou mais pessoas. Por isso, devemos aprender que sozinho é muito difícil vencer os desafios e as tentações de uma vida cristã. O autor de Hebreus nos alertou sobre isso. Lá em Hebreus 10, 25 está escrito: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vede que se aproxima aquele dia. Devemos nos reunir como igreja para adorar, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Mas também é importante nos reunirmos como igreja, como corpo de Cristo, como membros daquele corpo, para nos encorajar uns aos outros, para nos ajudar mutuamente. Porque quando estamos passando por alguma dificuldade ou alguma necessidade, uma palavra, um abraço, seja o que for, aquele irmão que está do seu lado pode lhe ajudar a passar pelas dificuldades. E mais, quando talvez estamos passando por momentos de tentações, por momentos que, se nós deixarmos nos levar por isso, iremos cair, Deus pode usar um irmão, usar alguém para nos ajudar a vencer essa dificuldade. A Bíblia diz também que, além de confessarmos os nossos pecados a Deus, a Jesus, tão somente a Ele, podemos também falar sobre isso com outras pessoas. Pessoas que nós confiamos, pessoas que podemos abrir o nosso coração a elas, e elas podem nos ajudar. E também a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros para sermos curados. Tiago, no seu capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros, para que sarei. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago orientando-nos a confessar uns aos outros, a pedir ajuda, a pedir socorro quando precisamos. A tentação, ela vem para todos. E ter alguém com quem podemos confiar, com quem podemos conversar, ou até mesmo prestar contas daquilo que nós temos passado, isso vai nos ajudar bastante. Pode nos motivar a vencer os pecados. Então, uma outra maneira importantíssima que eu e você devemos praticar é ter comunhão com os demais irmãos. É eu e você colocarmos diante de alguma pessoa que você, repito, confia, que você pode realmente abrir todo o seu coração àquela vida, e ela pode lhe ajudar, ela pode ser usada por Deus para lhe ajudar. E como nós lemos aqui também, como nós falamos, ela pode orar por nós, nós podemos orar por outras pessoas. A oração de um justo vale muito em seu efeito. Portanto, nós precisamos ter essa comunhão. Então, se você está passando por alguma dificuldade, alguma situação em que você está sendo tentado a pecar e você está longe da sua congregação, não faça isso, volte, esteja lá junto com seus irmãos, vá lá para que você possa ouvir a palavra de Deus, que você possa estudar, participando dos estudos bíblicos da igreja, participando da escola bíblica dominical. Tudo isso vai nos ajudar
a vencermos os pecados. E, como eu disse, a comunhão com os irmãos. Aquele irmão que pode lhe ajudar. O que você pode fazer para outro irmão também. Isso é muito importante e eu tenho certeza que quando nós praticamos essas coisas, nós iremos vencer com mais facilidade os pecados que nos rodeiam de tão perto. Pense nisso, pratique isso e quero exortá-lo mais uma vez, não deixe a sua congregação, não deixe de estar na casa do Senhor, aquele local que foi consagrado a Deus. Ali você vai ser edificado pela palavra, ali você vai ter comunhão com os irmãos, é ali que nós iremos vencer as dificuldades que a vida nos apresenta. Que Deus o abençoe para isso, que Deus ajude a você, ajude a mim, para que possamos vencer todas as artimanhas do inimigo, os pecados que chegam até nós, as tentações que de tão perto nos rodeiam, para que possamos andar dignamente diante do nosso Deus, diante do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus.